tudo sobre o caso. Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, nasceu em 29 de outubro de 1954 numa fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Com o crânio ferido, resultado de chutes que o pai, Pedro Rodrigues, desferiu na barriga da mãe durante uma briga. Pedrinho Matador tem 3 irmãos, 10 mulheres e 3 homens. É considerado o maior assassino em série do Brasil, tendo oficialmente sido condenado a mais de 400 anos de prisão por matar mais de 70 pessoas. No entanto, ele alega ter matado mais de 100. Sua infância ajuda a explicar quem se tornou. Ao ser entrevistado, Pedrinho diz que não teve infância nenhuma. A minha infância, para ser sincero, era caçar e ir pro mato, espingarda. Meu avô me ensinou a atirar de estilingue. Minha infância foi essa, para dentro do mato. Porque eu ia pro mato, dava tiro, gostava de dar tiro, matar macaco e animais, para vender o couro. Geralmente não matava, pegava vivo para vender. Meu avô me ensinava a atirar e tudo. Aos 14 anos ele matou pela primeira vez. A vítima é um parente. Pedrinho diz ter sentido o desejo de matar pela primeira vez com 14 para 15 anos, quando um primo de 3º grau lhe deu um soco no olho por ele ter pego sem pedir um cavalo para andar. Ao receber o soco, Pedrinho diz que mataria o primo por isso, e só aguardou o momento certo para cumprir com sua palavra. O primo trabalhava com o avô em um alambique moendo cana-de-açúcar. Pedro foi atrás de seu primo poucos dias depois com tudo arquitetado. Pedrinho viu seu primo próximo à máquina de moer cana colocando canas grossas e pesadas para moer e o empurrou. O primo teve seu braço preso e moído pela máquina, mas seu corpo não passou. Pedrinho, vendo aquela situação, pegou um podão, faca antiga com uma ponta em C bem amolada, e começa a cortar seu primo em vários pedaços e jogar na máquina. Com os gritos da vítima, seu avô e os capatazes chegaram correndo para desligar a máquina. Em entrevista, Pedrinho disse: "Eu fiquei pensando, eu empurrando esse filho da mãe na máquina de moer cana, e que ele passaria igual passa cana. Não passa nada. Só passou o braço e a máquina ficou moendo, mas não puxava. Peguei um podão e fui cortando e jogando na máquina. Só sobrou a cabeça que não passou e ficou rodando na máquina", diz Pedrinho em entrevista ao Cabrini. Pedro ficou menos de 24 horas na delegacia quando cometeu seu primeiro assassinato. Seu avô foi até lá, assinou alguns papéis e ele foi dispensado por ser menor. E o único castigo que ele diz ter tido foi ter que lavar todo o maquinário, pois levou semanas para lavar. Pedrinho disse ter sentido prazer em ter matado o primo, pois ele tinha dado um soco em seu olho apenas por ele ter montado em um cavalo, e não se arrependia, e que começou a gostar de matar. Além disso, um ano depois matou o vice-prefeito de Alfenas, também em Minas Gerais, por demitir seu pai. Na época, o pai de Pedrinho trabalhava como guarda em uma escola local e foi acusado de furtar merendas destinadas aos alunos. Pedrinho descobriu que quem estava roubando era outro vigia do colégio que pegava no trabalho antes do pai dele. "Eu sei que era ele que roubava, porque eu ia trabalhar com meu pai todos os dias e ele nunca roubou nada de ninguém. Única coisa que ele fazia na escola era leite ninho com chocolate para nós tomar na escola. Nunca levou uma agulha para casa." Já esse guarda levava caderno, caneta, borracha, macarrão e levava para a casa dele aos poucos. Quando estourou a bomba, ele falou para a diretora que quem estava roubando era meu pai. Era mentira. Eu ia todas as noites trabalhar com meu pai e ladrão ele não era. Então, após matar o vice-prefeito, responsável por demitir seu pai depois de 12 anos de trabalho sem direito a nada, o jovem assassinou quem ele acreditava ser o verdadeiro responsável pelos furtos, sendo a próxima vítima o vigia do colégio. Após cometer os primeiros homicídios, Pedrinho fugiu para Mogi das Cruzes, em São Paulo, ficando conhecido por roubar bocas de fumo e matar pessoas relacionadas ao tráfico. Com o tempo, ele se tornou ainda um dos líderes do tráfico da região e continuou matando os rivais no ramo. Certa vez, Pedrinho invadiu e tomou uma boca de fumo de um traficante conhecido por China, em Jacareí, levando toda a mercadoria e vendendo para outro traficante. China, depois dessa emboscada, tirou a vida da mulher de Pedrinho como forma de vingança pelo que ele fez, e escreveu com o sangue da vítima na parede do barraco: "Estamos te esperando." Passou um tempo, Pedro estava com seus aliados em casa quando apareceu uma mulher o procurando no portão de jipe. Era a ex do China. Pedro marcou de se encontrar com ela em um campo ali próximo, e no meio da conversa a ex-esposa de China soltou:
Eu vim aqui para te dizer que quem mandou matar sua esposa foi o China. Pedrinho ficou revoltado, pois não tinha passado pela cabeça dele que China seria o autor do crime. Como Pedro já tinha jurado vingança antes de ter descoberto quem tinha cometido o crime, agora ele já tinha um nome. A ex de China complementou: o irmão dele vai casar neste sábado lá no sítio do China. Pedrinho juntou 2 parceiros e subiram para o sítio para o tal casamento. Deixaram o carro na rua de baixo e subiram a pé. Nessa hora Pedro virou para os 2 parceiros e falou: tudo que for homem bala neles, mulher e criança se atirar vão se ver comigo. Pedro bateu na porta da casa do sítio e quando o pai do China abriu já foi atingido por um tiro de 12 de cano cerrado no peito e caiu ali mesmo. Pedrinho avistou China abraçado e sentado com a mãe na sala. China tentou sacar a arma e reagir, mas Pedrinho chegou atirando. A mãe de China ficou ferida no braço e todas as crianças e mulheres foram conduzidos para a parte de cima da casa. Pedrinho deixou 16 pessoas feridas e matou 8 homens nesse dia. Essa matança nesse casamento foi a história que tornou Pedrinho matador em lenda. Quando questionado em entrevista sobre ser uma questão de honra não assassinar mulheres e crianças, Pedrinho disse: nunca assassinei e não tenho coragem. Tirar a vida de uma mulher ou criança eu não tenho coragem, nunca matei. Quando Pedrinho completou 19 anos já acumulava 14 mortes no currículo. Pedrinho é o serial killer com maior número de mortos no Brasil. Em entrevista Pedrinho é questionado sobre o que ele achava sobre ser o cara que mais matou pessoas no Brasil. Na minha época eu até me sentia orgulhoso disso, né? Guerrilhando e matando, mas agora não. Você sentia prazer em saber que as pessoas sentiam medo de você? Perguntou o entrevistador. Sentia, diz Pedro. Você gostava de olhar nos olhos das vítimas e perceber que elas sentiam medo? Gostava. Uma mente atormentada por uma alma controlada por forças ocultas. Pedrinho diz que foi dominado pelo demônio por anos e que cultuava o diabo, que antes de cometer seus crimes na maioria das vezes o chamava e que era um ritual dele: toma que é seu. Se referindo às almas das vidas que ele tirava. Pedrinho chegou a dizer que em alguns casos antes de matar suas vítimas dizia que iria matar e beber o sangue delas. E por várias vezes bebeu, mas parou por medo, depois que começou a aparecer doenças transmissíveis naquela época como a AIDS. Pedrinho alega ter matado todos os dias antes de ser preso, principalmente guardas noturnos, para ficar com seus revólveres. Em 24 de maio de 1973, Pedrinho foi preso, meses depois de completar 19 anos. Ao ser preso, foi condenado a 128 anos de prisão. Entretanto, no sistema penitenciário Pedrinho consumou grande parte de seus assassinatos conhecidos, inclusive na transferência inicial para o presídio em que, mesmo algemado, matou um homem condenado por estupro. Ao chegar no complexo, os assassinatos continuaram. Segundo a revista Época, em 2003, Pedrinho já matou na rua, no refeitório, na cela, no pátio e até num bonde. Nome dado à transferência de uma cadeia, ou presídio, para outro em Camburão. Enquanto estava preso, Pedrinho justificou diversas vezes seus 47 homicídios, descrevendo as vítimas como pessoas que não prestavam, sendo estas estupradores e traidores, além de declarar que não aceitava o dedo duro por bichas, mas afirmando que nunca matou crianças, mulheres e pais de família. Pedrinho também tinha tatuado em seu corpo a frase "sou capaz de matar por amor", se referindo a ter matado o assassino de sua noiva, e a frase "mato por prazer". Segundo o laudo pericial dos psiquiatras Antônio Andraus e Norberto Zoner Jr., Pedrinho seria motivado pela afirmação violenta do próprio eu, e que ele era cometido por caráter paranoide e antissocialidade. Já a criminóloga Ilana Casoy descreveu o serial killer como um vingador. Quando Pedrinho tinha 20 anos ainda preso, descobriu que sua mãe havia sido assassinada pelo seu pai com 21 facadas. Ele recebeu a notícia por um carcereiro, um tenente e um sargento na porta da cela dizendo: "Pedro, sua mãe foi assassinada. Viemos comunicar para saber se você quer ir no necrotério ver o corpo dela. Você quer ir?" Ele disse que queria. Pedro chegou para ver a mãe por volta de 14 horas da tarde. Ao chegar no necrotério se deparou com o corpo de mãe todo furado, todo rasgado. Ali Pedrinho jurou vingança,
prometendo no caixão de sua mãe que iria não só matar seu pai como iria dar 22 facadas e comer seu coração. O pai de Pedro foi cumprir pena no mesmo complexo que ele. Então, Pedrinho jurou vingança e encontrou o pai na cadeia. Pedro estourou o cadeado da cela onde estava seu pai e todos os presos saíram correndo, deixando assim apenas seu pai em pé no canto da cela. Pedro diz que as únicas palavras de seu pai foram: "Você está certo, meu filho", o matando com 22 golpes de faca e arrancando seu coração e mastigando. O mesmo até hoje diz não ter comido, apenas mastigado. Em entrevista, Pedrinho foi questionado se não se arrependia de ter matado o pai. "Não, ele matou minha mãe dormindo. Ele deu 21 facadas e eu dei 22 e ainda masquei o coração. Foi vingança. Eu prometi no caixão de minha mãe. Não me arrependo e mataria de novo. Se bem que às vezes ainda o mato, pois ele aparece em forma de sonho. Depois que perdi minha mãe fiquei revoltado, não queria nem mais viver, queria encontrar alguém que me matasse logo, estava cansado, várias guerras e problemas, mas até hoje nunca encontrei, e tô aqui firmão." Pedrinho recebia entre 45 a 50 cartas por semana por mulheres que queriam casar com ele, dentre outras pessoas. Pedrinho ficou marcado por outro acontecimento conhecido na cadeia pela Noite dos Transexuais, onde ele bateu o recorde de matança dentro da penitenciária por matar em um dia 16 transexuais. Pedrinho conta que uma transexual contou para a faxina que o Zezinho da Vila Maria, amigo de Pedrinho, tinha mantido relações sexuais com ela fora da cadeia. Porém não era verdade, ela contou isso pois o Zezinho não correspondia aos sentimentos, então por vingança contou essa mentira e ele foi condenado à morte. Passou um dia e Pedrinho jurou vingança ao amigo dizendo aos presos que da galerinha do quarto andar, local onde ficavam as transexuais, ele iria matar a mulher de todo mundo, pois naquela época as transexuais eram esposas de outros presos. "Me juntei com o Zezinho da Vila Maria e subimos para o quarto andar, e matamos 16 bichas a facada. Fiquei 2 a 3 dias meio surdo por causa dos gritinhos daquelas bichas, gritos fininho, quase fiquei surdo", disse Pedrinho em entrevista com Cabrini. Depois desse acontecido, Pedrinho ficou 6 anos internado na psiquiatria. Psiquiatras que o examinaram detectaram um caráter antissocial cuja maior motivação é a afirmação violenta do próprio eu. A psiquiatria forense o define como psicopata. Pedrinho percorre diferentes presídios sempre espalhando terror. Pedrinho tem várias histórias que marcaram sua vida, uma delas foi ter matado um colega de cela por ele roncar demais. Uma vez, Pedrinho foi trocado de cela, pois a cadeia estava muito agitada, e os agentes penitenciários estavam com medo de acontecer alguma rebelião, Pedrinho matar alguém ou alguém matar o Pedrinho. Com isso, levaram ele para a cela da área médica para passar o final de semana até o diretor da cadeia chegar e organizar os pavilhões. Sexta-feira encaminharam Pedrinho e outro preso para a mesma cela na área médica. Levou essa situação numa boa e aceitou ter outro preso em sua cela. Pedrinho passou a sexta e o sábado com o colega de cela. No domingo, Pedro iria receber uma visita de sua namorada. Como não tinha ala íntima e os guardas já conheciam Pedrinho, deixou a namorada entrar na cela do hospital e passar o dia com ele lá. Pedro tinha sua cama com vários lençóis tampando, e o colega de cela também. Era uma forma de dar privacidade um ao outro. Pedrinho estava mantendo relações sexuais com sua namorada e viu o colega de cela abrindo o lençol diversas vezes para vê-lo namorando. Na última vez que ele abriu o lençol, Pedrinho deu uma facada nele. O colega morreu na hora. Encaminharam Pedrinho para a sala do delegado e do escrivão. Quando questionado pelo crime, Pedrinho disse que o matou por ele roncar demais. Em entrevista com Cabrini, Pedro diz que falou que matou pois o colega roncava muito, mas que a história real seria essa. Quem seria capaz de trair Pedrinho Matador? Cláudio era o nome dele. Pedrinho conheceu Cláudio na prisão sendo jurado de morte. Pedro então comprou sua briga e livrou o colega. Cláudio, super agradecido, jurou ajudar Pedrinho assim que ele colocasse os pés na rua, viria algo para Pedro aqui fora. Pedro, assim que o amigo saiu da cadeia, deu o endereço da casa de sua avó, para caso precisasse saberia onde encontrá-lo. Nesse período, Cláudio acabou pegando uma intimidade grande com a família de Pedro. Não demorou muito para Cláudio e Silvana, irmã de Pedro, emendarem um romance. Certa vez, Silvana estava em casa com uma amiga e Cláudio. Houve um desentendimento entre os dois. Silvana deu um tapa na cara de Cláudio e disse: "Você só tá vendo uma parada para meu irmão aqui fora porque era a mulher dele lá na cadeia." Cláudio sacou uma 765 antiga e deu 4 tiros na irmã de Pedrinho. A amiga, que também estava na hora,
foi alvejada por um tiro no pé. Irmã de Pedrinho veio a falecer 4 dias depois em um hospital em Mogi. Pedro descobriu o acontecido ainda preso. Dias depois o amigo voltou para a mesma penitenciária que Pedrinho Matador. Pedro estava em sua cela fechada quando Cláudio passou para conversar. Pedro estava trancado, mas conseguia falar com o cunhado pelo guichê de sua cela. Pedrinho, sempre muito frio e calculista, virou para o cunhado e disse: "Você está certo, meu filho. Ela deu um tapa na sua cara e te chamou de mulherzinha. Você está certo." Pedrinho passou confiança e trouxe o amigo para o lado dele, convencendo Cláudio que estava tudo certo e que tinha entendido o porquê do crime. Mas Pedrinho Matador jamais deixaria essa história passar. Esperando pelo momento certo, Pedro se juntou com um colega de cela e foi atrás de Cláudio. O ex-cunhado de Pedrinho tinha uma quadrilha de 5 homens em sua cela. Dentre os 5, 2 eram inimigo do amigo de Pedro. No momento certo, Pedrinho invadiu a cela atrás de Cláudio. Enquanto o amigo de Pedro segurava os presos, ele vinha cortando na faca. Cláudio foi assassinado sem nenhuma facada no corpo. O amigo de Pedrinho que foi ajudar o segurou e Pedro arrancou sua cabeça na pia da cela. Em entrevista, Pedro diz que fez o que fez para vingar a irmã. Muitos até hoje acham que Pedrinho Matador foi um matador de aluguel, mas ele deixa claro que nunca recebeu nada para tirar a vida dessas pessoas, e que já recebeu muitas propostas e matou todos que ofereceram dinheiro para matar. Ao ser questionado do porquê nunca recebeu dinheiro, ele deixa claro: o crime não permite isso. No presídio de Taubaté serviu de palco para o encontro de 2 dos criminosos mais famosos do Brasil: Pedrinho Matador e Maníaco do Parque. Logo após sua chegada em Taubaté em 1998, Pedro deixou claro que o Francisco estava jurado de morte. Vai ser morto. Inclusive aquele que chegou esses dias lá, não posso ver ele de longe aqui, me dá mó nojo, ó. Aquele estuprador que matou a mulher lá no Maníaco do Parque lá. Dá nojo quando eu vejo esse cara. Esse cara estraga a gente, ó. Para um dia para ir embora, eu acabo com um desgraça desse aí. Pedrinho conta como foi o primeiro contato com Francisco na cadeia. Eu tava correndo no pátio, que eu fazia 6 horas de exercícios físicos na época. Aí vem ele, junto com os guardas. Aí o guarda falou: "Pedrinho, esse aqui é o maníaco do parque." Olhei bem pra cara dele e falei assim: "Pode estar faltando um dia para eu ir embora. Se eu pegar você, você está perdido, eu arranco sua cabeça." Sabe o que ele fez? Cuspiu na minha cara, eu saí fora, pegou no ombro, mas você vê que eu não consegui matar ele. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, foi o único homem jurado de morte por Pedrinho que ainda está vivo. Pedrinho tentou pegar ele em uma das rebeliões que aconteceram da facção criminosa, mas não o deixaram. Pedro era responsável por cuidar dos reféns, dar água, comida. O maníaco do parque estava sentado frente a frente com Pedro e disse: "Não foi você que quis me matar, Pedrinho. Foi Deus que não deixou." Ao ser questionado se ele se arrependia de não ter matado o maníaco do parque, ele diz: "Sim, me arrependo muito. Esse cara era um sem futuro. Estive perto de matá-lo. Por respeito ao comando, não o matei." Depois de ficar preso 34 anos, Pedrinho é solto em 2007. Mas 4 anos depois foi condenado por crimes em motim e cárcere privado, cometidos durante seu cumprimento de pena, tendo que cumprir mais 8 anos de prisão. Entretanto, ele foi liberado novamente em 2018, aos 64 anos, após cumprir 42 anos de pena. Atualmente, Pedrinho dedica a vida para conscientizar pessoas sobre o crime. Ele tem um canal no YouTube chamado Pedrinho Ex-Matador Oficial, onde comenta sobre crimes e assuntos variados. O serial killer também já participou de podcasts, contando sua trajetória e comentando sobre a criminalidade no Brasil. Para a Folha de São Paulo, Pedrinho afirmou que o crime não é brincadeira. Muitos estão entrando por verem os galhos, fama e dinheiro, não a raiz, prisão e morte. É como o diabo, dá com uma mão e tira com a outra. Tem muitos jovens que entram e, quando querem sair, já é tarde demais, conta. Em entrevista à época, ele disse não ser possível acontecer a ressocialização de detentos. A cadeia não recupera ninguém, amigo. O cara sai revoltado. Aprende coisas que não sabia, afirma. Mesmo dizendo isso, ele ressalta que saiu da vida do crime e que só mataria novamente para proteger a família. Pedro se batizou nas águas e tenta viver uma vida normal. Recentemente lançou o primeiro volume de sua biografia, Serial Killer, Eu Não Sou o Monstro.
Atualmente, mora em Itanhaém. Recontar a sua história e construir uma nova história faz parte da abordagem terapêutica desenvolvida com o Pedro, bem como a escritura de sua biografia que está sendo feita pela doutora Isa Toledo, narrada pelo próprio Pedro, que desde o início manifestou seu desejo de ter sua narrativa registrada em um livro no qual ele se sentisse representado. A partir dessa ideia surgiu o projeto de uma trilogia. Pedro, hoje com seus 68 anos, vive longe de problemas, e passa a maior parte do tempo curtindo sua família e amigos.